Salve, salve passageiros, sobe no busão! Estou aqui hoje para contar para vocês um pouco sobre a minha história, o meu testemunho. Então quero dizer assim que surgiu essa ideia referente a um vídeo que nós postamos aqui no nosso canal algumas semanas atrás, que falava sobre a origem, né, como me tornei cristão. E eu senti necessidade de estar fazendo um vídeo também contando o meu testemunho, né, a minha história. Então, eu abro hoje querendo partilhar com vocês, né, sobre o que eu passei, o que eu vivi. Espero que vocês gostem, né? E também espero ajudar algumas pessoas, né? Espero salvar almas com esse testemunho. Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, que possa também trazer muitas almas para esse busão e levar para o céu. Bora lá então? Primeira coisa, eu queria dizer sobre a minha infância. Eu queria ser bem detalhista assim, na minha infância, mas eu não me recordo muito do que eu vivi na infância, né? Eu acho que já sou um pouco meio caduco, né, da parte da infância. Queria ser igual Santa Teresinha do Menino Jesus, que inclusive recomendo para vocês, né, o livro História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, assim, é impressionante a quantidade de detalhes que ela coloca da infância dela lá naquele livro. Mas, né, o Max aqui, né, quem sabe um dia São Max do busão não vai ter tantos detalhes assim. Mas o que eu me lembro da minha infância é que eu lembro que eu tinha uma bondade assim, no coração muito grande, né, de fazer as coisas corretas, de fazer o que era certo. E não, eu tinha muito medo de fazer coisas erradas assim. Por exemplo, a gente gostava muito a molecada assim, às vezes, vamos no riozinho. Aí eu tinha muito medo, cara, de entrar no rio, não sei, velho, acho que ia ter tubarão no riozinho, né? Eu pensava assim, assistia muito TV, né? Eu ficava meio bobo, então eu tinha muito medo, mas eu ia algumas vezes, mas poucas vezes. Caçar no mato, sabe? Brincar de estilingue, todas essas coisas assim eu fiz pouco. Eu fiz também, mas eu tinha medo, cara. Eu não era muito assim, não era muito um jovem destemido. Eles também gostavam, o pessoal gostava de roubar mangas, roubar frutas assim na casa do vizinho. Pulava lá e subia na árvore e o cachorro embaixo mordendo aqueles cachorrão e os caras. Nossa, uma aventura tremenda, mas eu não ia, né? Algumas vezes eu até fui, né? Quando a bola caía também na casa do vizinho, a gente pulava lá para pegar e o cachorro correndo. Então assim, eu fazia algumas vezes isso aí, mas no último caso, né? Eu tinha muito medo. E então assim foi a minha infância. Na verdade eu era uma pessoa muito retirada, muito na minha, né? Era muito tímido, né? Eu gostava de ficar em casa assim assistindo TV, gostava muito de animes, né? De desenho animado. Nossa, eu pirava muito assistir TV. Então eu não gostava tanto de fazer as brincadeiras assim mais físicas, mais fora. Eu gostava mais de ficar em casa. Aí na escola também eu era muito tímido, como eu já disse, e eu tinha dificuldade de me relacionar, sabe? Deus fez uma mudança em mim tremenda. Hoje, né, eu sou bem diferente, mas, cara, eu era muito tímido, tinha vergonha de conversar com os outros, nossa, ficava lá na minha. E eu não era muito assim de briga. Na escola é complicado, né, sabe? Tem sempre os valentões e tal, e na maioria das vezes eu acabava apanhando mesmo, né? Mas tinha hora também que eu arrumava umas brigas. Quando ficava me enchendo muito o saco, às vezes eu ia lá e brigava também, né? E às vezes batia, mas na maioria eu apanhava, né? E assim, nunca tive dificuldade na escola, cara. Sempre passei bem, né? Estudava, tinha facilidade. Só depois que eu fui ficando mais velho, né? Daí eu comecei a me soltar mais, aí comecei a conversar mais. Foi aonde daí eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade, né? Para passar de ano. Então, mas nesse período da infância que eu estou falando aqui, dos primórdios, né, foi assim. Então na escola sempre foi assim, dessa maneira. Quando chegou nas últimas séries ali, eu comecei a me soltar mais, de interagir mais, de conversar, começar a zoar bastante. Então isso começou a me prejudicar um pouco, né? Tive dificuldade. Estou contando essa introdução porque eu quero chegar no segundo ano do ensino médio, onde eu tive uma dificuldade muito grande, né? Eu passei por um período assim, tipo, como se fosse uma depressão. E isso me fez com que eu ficasse assim, meio que desanimasse das coisas, né? Eu não conseguia assim estudar, não conseguia assim
fazer nada que eu precisava fazer. Então chegou no final do ano e eu fiquei, que eu me recordo, eu tinha 11 matérias, eu fiquei em recuperação em 8. Né? E Deus já fez um milagre grande na minha vida, né, nessa hora, porque num certo momento assim, eu vi um estralo e comecei a estudar, né? Falei, nossa, cara, vou reprovar, não sei o que, não vou estudar. Aí eu comecei a estudar, correr atrás, e nisso eu vi que Deus estava me ajudando, Deus estava comigo. Eu saí daquela situação que eu estava, né? Depois eu vou contar um pouco por que eu cheguei nessa situação, né? Porque eu tive esse momento meio de depressão, de dificuldade. Mas deixa eu só concluir para vocês aonde que termina essa história. Então, cara, aí eu consegui, eu fui lá fazer a recuperação, fui fazer as provas, né? E consegui, cara, graças a Deus, de 8 matérias que eu fiquei em recuperação, eu consegui passar lá no exame em 6, né? E 2 matérias, daí eu fui aprovado pelo conselho, né? Graças a Deus. Então eu passei, né? Fui pro terceiro ano, né? Deixei aquele estado que eu tava de tipo uma depressão. E então o terceiro ano foi tranquilo, né? Normal, sempre, né? Terceirão e tal, aquela coisa toda, depois de ter uma formatura. E a escola foi isso daí, foi tranquilo. O problema maior foi depois do colégio, né? Aí é o que a gente vai conversar no próximo vídeo, beleza? Aproveita para se inscrever no nosso canal, para curtir, compartilhar, nos ajudar a lotar esse busão e subir para o céu. Pode crer, tamo junto até o céu, sobe no busão, um abraço!